o Flamengo tomou uma atitude inesperada com o Gerson após a vitória sobre o Cruzeiro. Eu vou falar sobre isso, vou falar também do técnico Leonardo Jardim, que já bateu o pé e definiu a prioridade em novas contratações. Lembrando que o Flamengo tem uma janela de transferência aberta até o dia 27 de março e pode contratar jogador em duas situações. Vou trazer também uma excelente notícia e vou deixar você por dentro de tudo que tá rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos e minhas amigas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Você quer se manter informado, bem informado, de tudo que acontece no Flamengo? Você quer se manter por dentro de tudo que acontece no Mengão? Então clica no botão escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like e vamos às notícias. Eu tenho muita coisa para falar com vocês. Vou começar o vídeo já falando sobre o jogo de ontem, isso porque o Flamengo venceu o Cruzeiro por 2-0 no Maracanã. Muita gente falando do jogo de ontem, elogiando a atuação do time, porém eu queria saber de você. O que você achou da atuação do Flamengo de ontem? Você percebeu muita diferença do time do Leonardo Jardim para o time do técnico Felipe Luiz? Você gostou do que você viu ontem em campo? Coloca, por favor, nos comentários. Lembrando que o seu comentário e a sua opinião é muito importante para todos nós. Falar agora do fato, que o Flamengo pegou todo mundo de surpresa após o jogo e tomou uma atitude inesperada com o Gerson. O que acontece, gente, é o seguinte: o Flamengo venceu o Cruzeiro, logo após a vitória contra o Cruzeiro, o Flamengo foi para a rede social para zoar, é isso mesmo, zoar o Gerson com o bordão que é usado pelo pai e empresário do jogador. O Flamengo colocou assim, ó: respira que é de graça e comemora a vitória do Mengão. Turma, o Flamengo derrota o Cruzeiro por 2-0, com gol do P9 e Carrascal. Conquista de 3 pontos neste dia lindo. Vale lembrar que quem usa esses bordões, respira que é de graça, turma, dia lindo, quem usa sempre esse bordão é o pai do Gerson, quando faz ali sempre as postagens nas redes sociais. Por falar no pai do Gerson, Marcão ontem foi ao Maracanã e foi achar que era uma boa ideia e no meio da torcida do Flamengo foi hostilizado e praticamente expulso da arquibancada. Assim, muita gente xingando ele, muita gente chamando de mercenário, muita gente dizendo: ei, Marcão, vai tomar suco de caju. Cara, mas muita gente mesmo xingando ele. E ele estava no setor mais caro do Maracanã e mesmo no setor mais caro do Maracanã foi muito hostilizado o pai do Gerson. Só que existe uma outra briga envolvendo o Flamengo, Gerson e o pai dele, que vai ganhar um novo capítulo nos próximos dias. Isso porque, naquela situação lá dos 42 milhões de reais, o Marcão vazou ali para a ESPN um áudio em que ele garante que nesse áudio o José Botto teria liberado o Gerson para poder fechar com o Zenit na atual situação. O áudio diz basicamente isso aqui, ó. O Botto falando pro Marcão: eu disse ao Gerson e vou dizer a vocês, é normal no futebol você tentar ganhar mais dinheiro. Ele tomou essa decisão. É óbvio que faz muita falta aqui. É um ídolo, mas a vida é dele. A vida é dele, cara. Então, é esse áudio, basicamente assim, tá um pouco desencontrado, que o Marcão tem do Botto, e ele alega que através desse áudio o Botto estaria liberando o Gerson e vai tentar recorrer àquela cobrança de 42 milhões que o Flamengo fez ao Coringa, inclusive enviando ontem na concentração um oficial de justiça para entregar ao Gerson o processo, para notificar ele do processo. Bom, falar de Campeonato Brasileiro, porque com a vitória de ontem, o Flamengo chegou a 7 pontos. E neste momento é o 4º colocado do campeonato, o Palmeiras é o primeiro com 10 pontos, o São Paulo é o segundo também com 10 pontos, o Bahia é o terceiro com 8 pontos. Mas eu vou falar,
ainda o São Paulo, o Palmeiras vai jogar hoje, o São Paulo vai jogar hoje, o Bahia vai jogar, então assim, muitos times vão jogar ainda e essa tabela, obviamente, ela pode mudar bastante aí de hoje até o final da semana, então é um campeonato brasileiro que ainda está no começo, mas a vitória de ontem foi importantíssima para o Mengão. Vou falar agora de uma excelente notícia, porque o Flamengo ontem divulgou que Saul Niguez avançou no processo de recuperação e sim, já iniciou atividades físicas no gramado. É uma excelente notícia, vale lembrar que Saul Niguez passou por uma cirurgia no tornozelo esquerdo no início do ano. O jogador é esperado aí voltar para o final, ali do meio para o final do mês de abril, quando vai completar ali mais ou menos uns 3 meses e meio que ele fez a cirurgia, e ontem o Flamengo já anunciou que ele já começou a fazer trabalhos no gramado. Tomara que o Saul se recupere o mais rápido possível, até para ser também uma opção para o técnico Leonardo Jardim. Importante a gente ter o máximo de opção possíveis. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora de novas contratações. Isso porque o técnico Leonardo Jardim deixou claro ontem na entrevista coletiva que tem muito bem definido a sua prioridade de contratação. Leonardo Jardim, ele falou, que existem algumas posições ali que precisa se contratar, mas deixando claro que a prioridade número 1 dele é a chegada de um centroavante, para dividir ali com o Pedro, para ser uma opção ao Pedro, para ser um jogador que vai desafogar também o Pedro, porque ele entende que não dá para o Pedro jogar 70 jogos no ano, apesar de ontem o Pedro ter feito um bom jogo, apesar de ontem o Pedro ter feito uma boa partida, não dá para o Pedro jogar 70 jogos no ano. Mesma coisa o Arrascaeta, não dá para o Arrascaeta jogar 70 jogos no ano. Com isso, o Flamengo vai, obviamente, precisar fazer rodízio de jogadores. E a prioridade do técnico Leonardo Jardim em contratação, a prioridade 1 do treinador é a chegada de um centroavante. Inclusive, ele já teria pedido à diretoria. O Flamengo pode contratar um centroavante ainda nesta janela doméstica. Por exemplo, jogadores que jogaram o campeonato estadual e jogadores que estariam fora do Brasil sem contrato. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, digamos, tá? Tô só dando um exemplo. Digamos que o Balotelli tá sem contrato. O Flamengo pode contratar o Balotelli até o dia 27 de março. É só um exemplo, gente. Não tem negociação nenhuma entre Flamengo e Balotelli. Mas digamos que aqui no Brasil, o Flamengo queira contratar, não vou nem falar do Caio Jorge, falar do Yuri Alberto. Se o Flamengo quiser contratar o Yuri Alberto, que jogou o Campeonato Paulista, até o dia 27 de março, o Flamengo também pode contratar esse jogador. O fato é que o técnico Leonardo Jardim já deixou claro para a diretoria a prioridade dele, que é a contratação de um centroavante. Se ela não acontecer nessa janela até o dia 27 de março, ela tem que acontecer na próxima janela, já que o futebol vai parar ali no final de maio e só vai voltar lá do meio para o final de julho, quando termina a Copa do Mundo. Então, só para deixar claro, só para explicar para todo mundo, a informação é que Leonardo Jardim já tem ali a tua prioridade de contratação, que é um centroavante, prioridade 1. Se não conseguir trazer nessa janela, não conseguir achar ninguém nessa janela, na próxima janela já é a prioridade 1 do treinador. E a entrevista coletiva do técnico Leonardo Jardim tá lá no nosso canal secundário, Redação Ninho, assim como o Gerson, que saiu ontem e saiu bem chateado do Maracanã. Também tem um vídeo lá no Redação Ninho, o nosso canal secundário. Inclusive, eu vou deixar os 2 vídeos aqui na tela final, tanto a coletiva como também a zona mista, onde tem o Gerson saindo bem chateado do Maracanã. Agora, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, isso ajuda demais a gente, o nosso trabalho, o nosso crescimento, e ajuda você a se manter bem informado. Ó, aqui tá a coletiva, aqui tá a zona mista, Gerson saindo bem chateado aqui, beleza? Valeu, galera, tamo junto e é nóis.